Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir. Estamos começando mais uma aula de artes aí não presencial por conta da pandemia do coronavírus. A aula é de arte da terceira série do ensino médio. Ela está sendo postada e apresentada no dia 12/6 e é um aprofundamento dos primeiros passos para a construção de um projeto artístico do professor Rodrigo Gergolet, que aqui vos fala. Pessoal, a gente vai começar agora a se aprofundar um pouco mais sobre como criar um projeto artístico. Aí no passado, há pouco tempo, a gente falou de todos os itens para a construção de um projeto artístico. E hoje a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós temos a habilidade de hoje, que é capacitar o discurso crítico num campo de saberes hibridizados. Olha que difícil, parece muito difícil essa conceituação, mas não é, tá? Então, basicamente, nós vamos nos capacitar em um discurso crítico, né, para entender o que são esses saberes misturados, né? Híbrido significa misturado, com coisas misturadas. E discurso crítico a gente está cansado de falar já. E o que seria uma segunda habilidade, na verdade, um objeto de aprendizagem, é a gente compreender o processo de construção do conhecimento em arte. Tá? Importante a parte de arte. Isso aqui a gente já falou 1.735 vezes, o que é um discurso para a arte. Não só para a arte, talvez para a filosofia também, para várias coisas, né? Quando a gente pensa em discurso, pensamos em falar, né, coisas, em discursar, na questão política e tudo mais. Nesse caso, a gente está falando de discurso como base da arte contemporânea. Nós encontramos o discurso em diversos momentos históricos e sociais, na arte especificamente. Quando a gente olha para a imagem da Mona Lisa, a gente não está vendo só o quadro de uma mulher relativamente feia para os padrões sociais da nossa época e nem só para a obra do Leonardo da Vinci. A gente está vendo um momento histórico que é chamado de Renascimento, que é quando o homem para de pensar só nele, só em Deus artisticamente, que é chamado de teocentrismo, e passa a pensar no homem também para a construção das obras de arte. Então é a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, que é teocentrismo, Deus no centro de tudo, e antropocentrismo, o homem no meio de tudo. O discurso ele não pode ser definido exatamente como mensagem quando a gente vai falar do campo da semiótica. Semiótica é uma ciência que estuda os signos, as comunicações das imagens, dos objetos e de tudo, na verdade, do que essas coisas representam. Então, em semiótica é meio errado você falar mensagem, né? Não é certo. Mas fica mais fácil você entender que o discurso é uma mensagem. Então, que mensagem eu posso passar com esse copo, por exemplo, se eu usar ele como alguma coisa artística, né? Nesse caso. Acho que deu para entender. Mensagem não é exatamente certo, por isso vamos manter o termo discurso, ok? O discurso é basicamente o que a gente quer falar por meio de uma obra de arte. No entanto, não é tão simples e a gente cansa de ver isso em escolas. Por exemplo, a gente pede lá para os alunos construírem uma peça, eles fazem uma peça bem clara sobre drogas, por exemplo. Usar drogas é ruim, não sei o quê. Mas você tem lá... Não é tão simples assim falar de droga e falar que é ruim usar droga. Todo mundo sabe, né? Os efeitos que isso causa na saúde. A gente não está tratando aqui com criança, terceiro ano do ensino médio. Então, assim, aí você faz uma pecinha lá que fala claramente isso. Olha, não use drogas. Olha, a droga faz mal, olha os efeitos e tal, como se ninguém soubesse disso. Para uma obra de arte contemporânea dos dias de hoje, ela ser realmente potente, ela tem que causar alguma coisa dentro de você. E dentro eu faço assim, parece que é no coração, mas nem sempre é aqui, pode ser aqui também. Ela tem que causar um impacto na pessoa para que ela realmente reflita sobre aquilo e comece a realmente pensar nisso efetivamente. Né? Uma das coisas que diferenciam a qualidade de uma obra é a qualidade do discurso.
como que você vai enviar essa mensagem para as pessoas. E aí tem um filósofo que eu adoro, que chama Humberto Eco, que coloca duas plataformas do discurso. Uma é o discurso totalitário, a outra é o discurso aberto. Eu vou deixar o texto aí, mas eu não vou me prender a ele para falar, tá? O discurso totalitário, ele é uma coisa direta ao ponto, né? Então, vamos pensar aí num exemplo prático da televisão. Uma novela, por exemplo, vamos pensar na novela que está passando agora, durante o período da pandemia na Globo, que, se eu não me engano, se chama Fina Estampa. Pelo discurso dessa novela, discurso central, que é da vilã e tudo mais, fala muito sobre a soberba, sobre a questão da pessoa ser metida demais e como isso não é legal. É um discurso direto ao ponto. Se eu pensar que essa soberba é legal na minha vida, nas minhas experiências, não vai mudar nada. O discurso do autor é esse e ponto. Não tem para onde você fugir. Eu não concordo, tudo bem. Se não concorda, não tem problema. O discurso do autor ainda é aquele. Já o discurso aberto, ele é um que deixa lacuna, ele deixa buraco no entendimento. Então você imagina que o entendimento de uma coisa é isso aqui, é uma régua. Quando o discurso é totalitário, todos os espaços estão preenchidos. Quando o discurso é aberto, vai ter vários buraquinhos, assim, lugares que são vazios, que não tem nada. Que aí a pessoa que está assistindo, o espectador, o público, ele vai colocar coisas dentro destes espaços que são da vida dele, das experiências de vida dele. E pode ser que ele entenda alguma coisa que ele não concorda? Pode, mas é menos provável, porque normalmente a nossa cabeça vai se guiar para um caminho que tem a ver com a nossa bagagem de vida. Então, dando um exemplo da minha peça de teatro, da peça de teatro do Grupo Entre Mundos, que é meu grupo de teatro, o Cão, nós falamos sobre relacionamentos e sobre como os livros, os filmes, as comédias românticas, elas criam uma imagem do amor que talvez não seja alcançável pra gente, que talvez não exista numa narrativa normal. Então é uma crítica a isso. Não necessariamente todas as pessoas que assistem a peça vão entender essa crítica. Às vezes elas vão só refletir sobre os seus relacionamentos, ou como ela agiu em algum determinado momento, ou como ela se baseou em uma imagem, numa expectativa que ela tem de uma coisa, de um relacionamento afetivo, para viver uma coisa que não deu certo, por exemplo. Então essas reflexões é o que o discurso aberto busca, segundo Humberto Eco. E aí agora a gente vai ter um textão aí gigante. Para a construção de um projeto artístico, a primeira coisa real é você definir o discurso para criar esse projeto artístico, né? Para criar uma conceituação. É o desenvolvimento da ideia central. Então, assim, vou começar um projeto artístico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir qual que é o discurso para desenvolver uma ideia central. Então, vou usar o meu exemplo, que é mais fácil para mim. Na minha peça lá, em 2015, quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu defini é: quero falar de como os livros nos enganam nos relacionamentos, as séries e tudo mais. Então esse é meu discurso. Mas a ideia central não é essa. A ideia central é falar sobre relações humanas, não necessariamente sobre a relação amorosa, afetiva, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, independente aí da orientação. Tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa, aí eu já expliquei o que é conceituação, não vou ficar esmiuçando isso. Você não esquece, nunca esquece que a arte tem como intuito comunicar alguma coisa. O artista é trabalhador, como todos os outros trabalhadores. E como todos os outros trabalhadores, ele tem meta, ele tem objetivo. Eu, professor, Rodrigo professor, eu tenho que desenvolver habilidades com os meus alunos, avaliar se essas habilidades estão sendo desenvolvidas, retomar essas habilidades caso elas não estejam sendo desenvolvidas, e no final do ano existe lá uma avaliação de todo esse meu trabalho. O artista não é diferente. Tá? Eu, Rodrigo, artista, escritor de peças de teatro. Eu tenho como objetivo comunicar alguma coisa, aí apresenta-se aos atores e ao diretor da peça, eles observam se esse discurso realmente é válido, né? Assim, na verdade, eles escolhem se eles querem trabalhar
o meu texto. Posterior a isso, a gente vai para o público, né, ensaio e tudo mais, e aí vai para o público assiste, e muitas vezes depois do público assistir são feitas modificações, porque rola uma avaliação aí de se esses objetivos foram atingidos. E óbvio, o objetivo de todo profissional, de todo trabalhador é ganhar algum dinheiro. No independente de ser muito dinheiro ou pouco dinheiro, é a sua subsistência, o seu trabalho. Então, aí eu falo, inclusive, que existe essas metas e objetivos na construção do seu produto. Sim, a arte é um produto que é consumido, né? Você paga a Netflix, os filmes e as séries são obras de arte e elas são pagas, é um produto. Assim como um quadro é um produto, assim como uma peça de teatro é um produto. O segundo passo, e aí esse é bem importante e todo mundo tem muita preguiça de fazer, mas ele é muito importante, é a construção de um esboço, desenho ou rascunho do projeto. Eu coloco as três coisas porque aí vai variar de acordo com a linguagem artística, né? E aí a gente vai para seguir assim, como você vai desenvolver esse projeto, tipo, como eu vou fazer essa obra de arte e qual linguagem artística eu vou usar. Hoje em dia é muito comum o artista, muito comum, não é tão comum, mas é bem mais comum do que antigamente, o artista ser híbrido. O cara que pinta ser o mesmo cara que também compõe uma música, o cara que trabalha com teatro ser uma pessoa que dança. E essas misturas são chamadas de hibridismo das linguagens artísticas. Então, qual linguagem artística você vai usar? Eu quero comunicar uma coisa, é melhor eu comunicar por pintura, por escultura, por teatro, por dança, ou vou fazer uma performance, um happening, um flash mob, que são coisas contemporâneas aí de arte. É sempre importante você pensar de fazer as coisas, isso não só na arte, né? É importante você pensar de fazer as coisas para tudo. Então, quando a gente pensa na questão da conceituação e depois a gente planeja no papel o que a gente vai fazer, fica mais fácil de visualizar. E na hora de ir para a prática, fica também muito mais fácil. Esses momentos são chamados de pré-produção. Você vai ver na sua vida que para tudo, não só para arte, quando você planeja antes a qualidade do trabalho na hora da execução, ela fica muito melhor. Assim como fica muito mais fácil para você fazer aquilo. Posso dar um exemplo como professor. Se eu entro numa sala sem planejar a aula, sem pensar no que eu vou fazer, ou entra aqui nesse vídeo, sem pensar no que eu vou falar, no que eu vou fazer, eu vou ficar patinando. Talvez eu não alcance o meu objetivo, talvez eu alcance do mesmo jeito, mas vai ser muito mais sofrido para o meu cérebro e para o meu corpo fazer isso se eu não tiver planejado. Agora, a partir do momento que eu planejei, isso vai com uma fluência muito maior e a qualidade final do trabalho também fica muito melhor. Isso é bem importante. Se for uma peça de teatro, é importante você escrever um roteiro. Aí você vai entender lá as perguntas básicas do teatro, que é quem são as pessoas, o que elas estão fazendo, quando elas estão fazendo, onde elas estão fazendo e o que aconteceu. O conflito, que é o mais importante. Peça de teatro sem conflito não é legal. Por isso vai fazer um roteiro para pensar aí como que vai se dar essa história. A segunda coisa não, em outra linguagem artística, na dança, você pode definir no papel a velocidade dos movimentos, quais serão esses movimentos, qual vai ser a linguagem de dança predominante, é um jazz, é um funk, que música eu vou usar, eu vou fazer um pupurri, uma mistura de várias músicas, eu vou usar uma música, só vou dançar no silêncio, isso também existe. Nas artes visuais, o esboço é importante. Artes visuais, arquitetura, escultura, o esboço é importante. Você vai desenhar no papel mais ou menos o que você quer fazer. Ah, mas eu vou fazer uma instalação artística, transformar um ambiente inteiro numa obra de arte. Você vai desenhar esse ambiente, você vai desenhar o que você vai fazer dentro desse ambiente. Provavelmente na hora que você for aplicar, você vai mudar algumas coisas por questão técnica, ou que não deu para aprender isso e tal. Mas você já ter esse plano, você vai direto ao ponto e monta isso muito mais rápido, com muito mais eficácia, inclusive na comunicação do discurso. A comunicação tem que ser clara. Arte, comunicação. Comunicação sempre tem que ser clara. As pessoas têm que entender o que você está falando. Não necessariamente falando com palavras, mas falando em geral. Na música, é importante você desenhar
Dentro de melodia, notas musicais, qual é o fluxo aí de som que você quer? E aí, a última frase aí eu já falei, inclusive. Profissões que são ligadas à arte. Arquitetura e urbanismo. Todo mundo sabe, construir prédios ou planejar uma cidade. Artes cênicas, profissional do teatro. Artes plásticas, profissional do desenho, da escultura. O músico também é uma faculdade. A dança também é uma faculdade. Fotografia é pensar em enquadramento, pensar... Nossa, tem muita coisa de artística em fotografia. Artes cênicas, plásticas, música e dança é óbvio, né? Elas estão obviamente dentro da arte. A arquitetura também, a arquitetura é uma linguagem artística. Agora, quando se fala de fotografia, você está dentro das artes visuais, das artes plásticas aí um pouco, tá? A moda, que obviamente tem que ter desenho, a pessoa que desenvolve uma peça de roupa e tudo mais. O desenho industrial, que é a pessoa que desenha para a indústria, desenha peças, desenha máquinas para projeto. E aí tem uma coisa muito técnica também de conta, de matemática aí também. Acho que em todas tem, matemática é muito importante para a arte. Design de interiores, que é pensar um ambiente. O design gráfico, que é pensar uma imagem para divulgar uma marca, um produto. Então, essas são questões aí, profissões ligadas à arte que tem ensino universitário. Essas são só 13, mas são muitas, muitas, muitas. Não é só isso aí, não. Tem bastante. E aí, nós vamos para a nossa atividade. Usando as anotações do diário de vivências, né? Essas anotações é para mandar. Você vai ver esses vídeos que estão aí embaixo e que eu vou mostrar agora aqui. Você já pode continuar assistindo o vídeo aqui direto, que você vai ver esses vídeos. E aí você vai ter que definir no vídeo Cegos do Coletivo Desvio Coletivo, que é o nome da companhia, qual discurso e conceituação. Ou seja, ele fala sobre o quê? E aí a gente vai ver efetivamente essa coisa aí, esse vídeo, aqui no YouTube. Virada Cultural é um evento do estado de São Paulo, né, sobre arte. É uma performance, então é ao mesmo tempo uma obra de artes visuais e de teatro. Isso é em São Paulo, ali atrás é o Shopping Light, que fica no viaduto do Chá. Tá na frente do Teatro Municipal.
famosa galeria do rock. Que já deu para entender, né? Senão vai se estender demais, mas o link vai estar no roteiro de atividades. A gente tem também esse vídeo que é da Marina Abramovic. Acho que eu nem sei se eu escrevi de verdade o nome dela certo. Ignorem a narração do rapaz aqui, porque ela é polêmica inútil, e não é de tá? hoje. Recentemente, ela lançou um de seus materiais mais estranhos chamado Rhythm Zero, realizado na década de 1970. A gente já falou das O evento performances da Marina Abramovic. foi levado em ela cabo é em 1974, em um Deixa eu pequeno tirar estúdio de o Nápoles, na som desse Itália. rapaz, porque ele não nos interessa. A Marina, ela se coloca, né, ela se deixa usar como um objeto por 6 horas. E acontece muitas coisas aí nesse decorrer. As pessoas escrevem, aí vocês podem ver por imagem, fica melhor um pouco. As pessoas escrevem no corpo dela, as pessoas machucam ela, né? Ela é considerada uma pessoa tremendamente inovadora. Tá escrito na testa dela em inglês fim, né? As pessoas não quiseram discutir com ela, não queriam ser julgadas. Pareciam simplesmente querer esquecer o que foram capazes de fazer a outra pessoa. Eles Mostrou quão rápido uma Ele polícia estava atrevia a falando olhar em que seus o olhos. rapaz Este sobre trabalho o que fizeram releva com ela. vende, Deixa eu podem voltar ser aqui para uma terno imagem envolvendo que é com ela, interessante, simplesmente que é essa aqui, ó. Você vai perceber que em alguns ela fez isso várias vezes. Olha a felicidade das pessoas no fundo, por ver uma pessoa, né, nessa situação. E aqui nessa outra cortaram toda a roupa dela e tal. Nesse vídeo, eu confesso que eu só vi as imagens dele, eu não assisti. Que não fala disso, mas aconteceu da Marina ser... tem um momento aqui que aparece uma arma, que ela é ameaçada mesmo de levar um tiro e tudo mais. É bem complicado. Marina Abramovic. É uma performance também. E aí, gente, qual que é a conceituação dessa performance? Né? Do que nós estamos falando nessa performance? O que ela quis dizer? Né? Qual é o discurso? E agora a gente vai para Deborah Coker, que é uma coreógrafa, uma bailarina de São Paulo, aqui do Brasil, ainda viva. A Marina Abramovic também está viva ainda. A dança é um pouco mais difícil nesse sentido, de descobrir o discurso.
também. E agora nós vamos pro último, que é um videoclipe de um cantor chamado Johnny Walker. Ele é da nova geração aí dos cantores paulistas. É um clipe. Quando você saiu por aquela porta, me disse, meu bem, já é tarde, não importa. Você também vai encontrar um novo amor. Quando você saiu por aquela porta, me vi diante do espelho, perplexa, exposta, e clamei aos deuses pra lhe arrebatarem com a minha dor. Fiz da noite a minha morada, mil homens amei, bebi a madrugada, até você retornar com os olhos cheios de mágoas e o seu clamor. Agora eu quero ver você me procurar, você se arrepender. Agora eu quero ver você olhar pra trás, se humilhar. Já sei porquê. Você ainda pensa em mim quando você fode com ele. Você ainda pensa em mim, pensa em mim. Eu sei que sim, sei que sim, sei que sim. Quando você saiu por aquela porta, me disse, meu bem, já é tarde, não importa. Você também vai encontrar um novo amor. Quando você saiu por aquela porta, me vi diante do espelho, perplexa, exposta, e clamei aos deuses pra lhe arrebatarem com a minha dor. Fiz da noite a minha morada, mil homens amei, bebi a madrugada, até você retornar com os olhos cheios de mágoas e o seu clamor. Agora eu quero ver você me procurar, você se arrepender. Agora eu quero ver você olhar pra trás, se humilhar. Já sei porquê. Você ainda pensa em mim quando você fode com ele. Você ainda pensa em mim, pensa em mim. Eu sei que sim, sei que sim, sei que sim. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Apesar das controvérsias da questão homossexualismo, tem, obviamente, claro, pelo Johnny Walker ser um cantor dessa geração, observa dentro desse ser que ele personifica, representa. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Então é isso, gente. A ideia é que vocês... Opa, vocês quase viram aqui o meu programa aqui. Eita. Pronto. A ideia é essa aí. É você me mandar as anotações e me falar qual é o discurso de cada um e conceituação de cada um desses 4 vídeos. Tá? Boa sorte, espero que não tenha sido muito chato, espero que vocês se divirtam fazendo isso. Bons estudos e até
semana que vem em arte, né? Projeto de vida até quarta-feira.